Olá lá, estou aqui então com vocês para a gente fazer o primeiro uso que a gente vai aprender com flip-flops e é uma coisa meio chata de botar na cabeça, mas os chamados contadores. O professor começa mostrando que um contador, né, começa falando os dois tipos que tem. Mas que é, caralho, é um contador para começo de conversa? Um contador é simplesmente um componente eletrônico, um circuito integrado, que ele fica informando pra gente uma contagem. Quero que vocês lembrem do último vídeo do último vídeo em flip-flops. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Do último vídeo em flip-flops, a gente tem aqui um nosso clock aqui. A ideia do contador é que o clock ele faz uma subida. Vamos dar de exemplo disso. O clock dá uma subida, o contador conta 1. O clock dá outra subida, o contador conta 2. O clock dá uma terceira subida, conta 3. O contador dá uma quarta subida, conta 4. E por assim vai até o infinito. E a ideia de um contador é isso, é contar números, é nos mostrar números em ordem crescente, decrescente. Se a gente for mais inteligente sobre isso, fazer multiplicações, né, fazer valores de potências de 2, potências de 4, e vai lá cacetada. Mas vamos nos concentrar apenas em contadores crescentes e decrescentes. O contador vai nos dar informação não em decimal, mas em binário, porque é mais fácil de fazer mostrar em binário quando a gente vai fazer contadores utilizando flip-flops. Vamos então, estando na cabeça que um contador são flip-flops e o contador depende de um sinal entrando, esse sinal entrando eu estou chamando de clock, mas esse sinal pode ser qualquer coisa que altere o sinal do pino, do fio de 0 e 1. Então esse sinal pode ser tanto um clock, pode ser tanto um botão, pode tanto ser um pino que você fica ligando você mesmo. Depois eu mostro isso no loja assim bonitinho. Temos aqui dois tipos de contadores, os assíncronos e os síncronos. Os assíncronos, lembrando, o clock, né, vou chamar de clock aqui, mas o clock é um sinal qualquer que fica alterando. O clock é conectado apenas no primeiro flip-flop e no síncrono o mesmo clock é conectado em todos os flip-flops. Calma lá. Aqui, que está escrito aqui, aqui nesse finalzinho. No primeiro flip-flop. Cada flip-flop em um contador, teremos mais de um na maioria dos contadores. Cada flip-flop é um dígito do nosso binário, de um valor binário que vai ser o que o nosso contador vai tirar pra gente, né? Vai retornar pra gente. Então, quer dizer que a gente vai ter um contador, um flip-flop aqui, vai ter um outro flip-flop aqui conectado, vai ter um outro flip-flop aqui conectado e por assim vai. Essa sigla aqui dentro do parênteses significa least significant bit, ou o bit menos significativo. Ou seja, apenas no primeiro flip-flop, quer dizer que esse flip-flop, se conectarmos da maneira correta, ele vai ser o primeiro valor do nosso bit. Então, por exemplo, se a gente tivesse se eu fizer o contador indo da esquerda para a direita, onde o nosso clock, né, vamos fazer uma versão assíncrona disso aqui. O nosso clock entra no primeiro e tem as conexões aqui entre os outros, aqui certinho. A gente tem este número aqui sendo mostrado. Este aqui, né, o primeiro que está conectado com o clock, vai ser o nosso, vai ser o valor, vai ser o bit menos significativo. E esse último aqui vai ser o bit mais significativo. Então, este contador aqui, né, esta situação aqui, nos está retornando o valor 1110 em binário aqui. Notando que a gente está fazendo essa leitura aqui, né, da direita para a esquerda. Que esse aqui é o mais significativo, esse aqui é o menos significativo, esse aqui. Tá, vamos montar então, começando pelo contador
assíncrono. Temos aqui então como a gente vai montar esse contador. Vamos lá, temos um flip-flop do tipo JK, que é o que a gente está mais familiarizado aqui no momento, e os nossos contadores vão funcionar, os nossos contadores assíncronos vão sempre funcionar com J e K ligados, ou seja, com um flip-flop que fica alterando o valor a cada pulso que ele recebe, né? A cada pulso de clock que ele recebe. Então aqui, eu vou colocar o nosso clock aqui no cantinho e já temos o nosso flip-flop aqui alterando o valor bonitinho. Mas lembrando, a gente vai ter mais de um flip-flop. Então vamos fazer mais de um flip-flop aqui. Opa! Esse flip-flop, né, todos os flip-flops relacionados dentro do nosso contador, ele tem que ser conectado, os JK, né, tem que estar conectados, tem que estar ligados os dois, ou seja, todos os flip-flops tem que variar o valor dentro deles em relação ao clock, né. Tem que ficar num modo que fica invertendo os valores quando o clock dá o sinal para ele inverter. Então vamos aqui. Como que a gente vai conectar este primeiro flip-flop com o segundo? Vamos notar. A gente está deixando o JK constante. Então o que a gente vai controlar do próximo flip-flop vai ser o clock mesmo. O primeiro flip-flop tem o seu clock conectado com o nosso clock mesmo, né? A coisa fora do nosso circuito que está alterando o valor ali, está variando de 0 e 1. Para o próximo clock, eu vou variar, eu vou utilizar Q para alterar o próximo flip-flop. E o que a gente vai utilizar vai ser a versão barrada dele. Note que o nosso Q barrado do primeiro flip-flop já está alterando o segundo aqui. E notem que eles, se você fizer a análise aqui, né, da direita para a esquerda, já temos uma contagem em binário de 0 a 3. Temos 0, temos 1, temos 1, 0, que é 2, temos 1, 1, que é 3, e note que ele já, né, se reseta para o 0 sozinho. Se a gente fosse conectar mais um flip-flop, vamos colocar o JK aqui, e vamos conectar aqui o Q barrado, né, para fazer a alteração do próximo, e vamos ligar JK para que ele fique alterando sempre que o clock ali der certo. Então, vai ficar um pouco mais, vou até aumentar um pouco a frequência. Note que aqui, ó, já temos uma contagem de 0 a 7 nesse momento acontecendo bonitinho. Isso aqui é um contador crescente assíncrono. Para a gente verificar o valor, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou utilizar uma coisa que é bem útil, o distribuidor, né, esse barramento aqui. Note, temos 3 flip-flops, então a gente está fazendo uma contagem com números de 3 bits. Então aqui, largura saída 3, largura entrada 3. E como que a gente pega a informação desses flip-flops? Lembrando, a informação é o Q, né? Só que a gente tem Q e o Q barrado. Eu quero... né, eu disse ali anteriormente que é como a gente faz o nosso contador crescente, mas no caso dos contadores assíncronos, este aqui também é a maneira que você faz o contador de forma decrescente. Para a gente pegar a informação crescente deste flip-flop assíncrono, desse contador assíncrono aqui, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar o Q, né, a saída Q normal, para ser o nosso valor, para ser o resultado que vai sair do nosso circuito. Então temos ali o barramento. Vou botar uma ponta de prova para a gente ver os valores. Eu vou até botar a base decimal sem sinal para que a gente tenha certeza da contagem que está acontecendo. E lembrando, o primeiro aqui que está entrando o clock, ele é o menos significativo, e o que está aqui mais da direita é o mais significativo. Então este aqui eu vou conectar no 0,
este aqui eu vou conectar no 1 e neste aqui eu vou conectar no 2. Eu quero que vocês já notem que o nosso ponto de prova já está fazendo a contagem bonitinha. 0, 1, 2, 3 e por aí vai. E notem que a gente já tem o nosso contador completo. Isso aqui é um contador assíncrono crescente. Mas eu também disse que, né, antes da gente pegar as informações, isso aqui também é um contador assíncrono decrescente. Acredito que eu falei isso. Espero que eu tenha falado isso. Como que isso faz sentido pra gente? Vamos mostrar uma contagem, então, decrescente em binário, antes da gente analisar. Vamos fazer então a contagem de 0 para 2, para ficar mais fácil. Temos 0, 0, 0, não, 0 para 3, né? 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Para a gente pegar uma versão decrescente disso aqui, algo que a gente pode fazer é simplesmente barrar essas duas partes aqui. Então, barra essa primeira parte e barra essa primeira parte. Se a gente barrar tudo aqui, note, a gente vai ter 1, 1, a gente vai ter 1, 0, vai ter 0, 1 e no fim vai ter 0, 0. Ou seja, se isso aqui, vou escrever, se isso aqui ó, é o nosso contador crescente, se a gente barra a informação do nosso contador crescente, ele se torna decrescente. E esse é o diferencial do nosso flip-flop crescente, nosso contador assíncrono crescente e decrescente. Note, agora ao invés de pegar a informação do que, eu vou pegar a informação do que barrado. Continuam sendo o mesmo significativo, né? Esse aqui o menos significativo e esse aqui o mais. E vamos conectar então a versão barrada aqui, a versão barrada aqui e a versão barrada aqui. Note, já está acontecendo a nossa contagem. Em cima já tem a nossa contagem crescente, já tem a nossa contagem crescente aqui, e aqui já tem a nossa contagem decrescente, indo de 7 a 0 e aqui indo de 0 a 7. Isso aqui é o nosso contador assíncrono para as duas situações. Então, se você quer crescente, pegue a informação do que. Se você quer a versão decrescente, pegue a informação do que barrado. Antes da gente continuar para o próximo contador, eu quero que vocês consigam entender o que está acontecendo aqui, né? Tipo, o porquê que a gente tem a possibilidade de ter um contador conectando esses flip-flops aqui. Eu quero mostrar, é mais ou menos rapidinho o que eu quero mostrar para vocês, mas o que eu quero que vocês consigam notar aqui. Um flip-flop, ele tem uma utilidade quando a gente, deixa eu botar, se a gente bota ele, deixa eu desligar, deixa eu deletar ele de cima ali, né? Se eu conecto esse flip-flop aqui, temos esse flip-flop aqui bonitinho, até um zoom, que ele é importante. Oxi, olha. Temos este flip-flop aqui, constante 1 aqui. Eu quero que vocês notem quantas vezes o que varia em relação a quantas vezes esse clock se altera. Então, aqui ó, note. Eu vou contar aqui com vocês quantas vezes o clock aqui teve que alterar para o nosso que alterar. Então, a qualquer momento a gente pode começar a contar. Então, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, a cada 2 pulsos do primeiro, a gente tem uma alteração do que. A gente pode dizer que a gente diminuiu, né, a frequência. Na real, a gente até dividiu a frequência. Se eu fizer um segundo flip-flop aqui, ele aqui conectado na constante. Opa. Ele conectado na constante. E eu vou conectar agora esse Q nele, né? Eu quero que vocês notem.
eu tenho esse sinal variando. Eu tenho o Q, que ele varia em uma frequência menor que o nosso clock. E eu vou conectar essa frequência menor num outro flip-flop. Então, conectei aqui. E agora a gente tem o Q aqui. Vamos contar quantas vezes o nosso clock varia para o nosso segundo funcionar aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, perdão, comecei do errado. Perdão, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, este Q demora 4 pulsos para se alterar. Este Q demora 2 pulsos. Um flip-flop, a gente pode utilizar ele além de um contador ou de um espaço de memória, a gente pode usar ele como um divisor de frequência. A gente pega a frequência que está entrando dentro dele e a gente divide essa frequência. Essa explicação é para o quê? Vamos fazer uma contagem de 3 bits de 0 até 7. Então temos aqui 100, toda essa contagem em binário bonita que a gente ama de ver. Eu quero que vocês analisem linha por linha e note quantas vezes aparece um número antes que ele se altere, aparece um valor antes que ele se altere. Note, aqui o valor se altera a cada uma vez que ele aparece. Então aqui 0 aparece uma vez, já altera para 1. Aparece uma vez, já altera para 1, aparece uma vez, altera para 0. Na segunda casa, o 0 aparece duas vezes antes de aparecer de 1, e o 1 vai aparecer duas vezes antes de aparecer um 0, o 0 vai aparecer duas vezes antes de aparecer um 1. E note que tem uma frequência em relação a isso. Eu quero que vocês notem que em relação à primeira casa, a segunda casa tem uma frequência dividida na metade da primeira. Então aparece 1 aqui, aqui aparece duas vezes antes de alterar. A terceira casa, note, aparece o 0 1, 2, 3, 4 vezes antes de alterar o valor para 1. Isso aqui, note então que isso aqui, por exemplo, tem uma frequência de 1, isso aqui tem a frequência de meio, isso aqui tem a frequência de 1/4. Então, o nosso contador, ele só funciona da maneira que a gente construiu ali por causa dessa condição, desse uso do flip-flop de ele ser um divisor de corrente. Então, quando a gente tem esta situação aqui, eu quero que vocês notem que isso aqui muda a cada clock, a cada um clock, né? Isso aqui muda a cada 2 clocks, isso aqui muda a cada 4. Se eu fizesse um próximo, ele iria mudar a cada 8. Então, é por isso que os nossos clocks funcionam, os nossos contadores síncronos funcionam. É por causa dessa coisa de divisão de corrente, divisão de frequência. Ensinei vocês a usar o JK, só que tem, note que fazer o flip-flop ficar alterando, o valor, ficar alternando de 0 e 1, é um uso bastante, que a gente vai usar ali bastante para os contadores. Tem outras situações que também utilizam essa propriedade do flip-flop JK de ficar alterando o valor. Isso é tão utilizado que, igual no flip-flop B, a gente também tem um outro tipo de flip-flop que a gente altera essas conexões do JK. Esse flip-flop a gente chama de flip-flop do tipo T, que vem da palavra toggle. Esse toggle é literalmente para a gente ligar ou desligar a variação do nosso clock, do nosso flip-flop. Então note que o T, o nosso toggle, o nosso sinal T, ele entra normal em J e em K. Ou seja, quando aqui é 0, aqui fica 1, aqui fica 1, perdão, aqui fica 0 e aqui fica 0, o nosso flip-flop não faz nada. Quando o toggle está em 1, aqui fica 1, aqui fica 1, e o nosso flip-flop começa a alterar, de 1, 0, 1, 0, 1, 0 e por aí vai. Então,
Temos esse quarto tipo de flip-flop, que ele também é bastante utilizado, que é o flip-flop do tipo T. E a gente poderia muito bem utilizar ele no lugar de um JK, fazendo rapidamente aqui um uso dele. Note, vou pegar aqui, memória, o flip-flop do tipo T. Temos aqui o T, vou botar vou botar no T, ao invés de uma constante, um pino. Aqui temos o nosso pino. Vou conectar o nosso clock. Primeiramente eu deletar essa parte aqui para não atrapalhar a nossa visão. Então aqui vou conectar o clock no tipo T. Opa. E aqui dar um zoom a mais. Note, o T está desligado, o nosso flip-flop não está fazendo nada. Eu ligo o T, ele começa a variar o sinal dele. Então ele é um flip-flop feito somente para ligar e desligar a variação de sinal dele. Então daria para resumir os flip-flops de JK utilizando apenas o T. Aí o que, ao invés de uma constante, né, que conecta em K, em J em K, seria uma constante que conecta em T, em todos os T's de cada flip-flop. Vou continuar usando o JK porque ele é um pouco mais fácil, né? Tipo, o T deixa mais limpo, mas o JK esforça a gente a dar uma olhada no circuito. Temos aqui ó, no slide o professor mostrando, né, o nosso como a gente construiria, né, o nosso circuito, como a gente construiu agora há pouco. Então, lembrando, um clock entrando no primeiro flip-flop, o Q barrado entrando no clock do segundo, esse Q barrado entrando no clock do terceiro, e o Q, né, o Q normalzinho sendo a nossa informação, caso a gente queira um crescente, e o Q e a nossa informação conectada no Q barrado, caso a gente queira uma contagem decrescente. E aqui também, né, um diagrama de temporização, caso você esteja com um saco para entender isso aí. Aqui temos, né, um outro exemplo da mesma coisa. Só que agora é um contador assíncrono de 4 bits. Aqui eu quero mostrar para vocês. Isso aqui ilustra pra gente bastante a parte de divisão de corrente. Então temos aqui a nossa entrada. Note que ela tem esta variação aqui, ó. Então ela varia duas vezes, né? Tem uma borda, duas bordas. Antes de A, aqui, ó, fazer uma alteração. E a entrada tem uma, duas, três, quatro bordas antes de B fazer uma alteração. E para C a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7, 8 bordas antes da C alterar uma borda só. E isso aqui, né, o que o professor quer que a gente veja nesse slide aqui é que tem variação, né? Se a gente estiver utilizando esses contadores na vida real, tem uma variação de até o valor deles serem realmente colocados ali. E a gente consegue calcular o atraso, né, dessa propagação, né, qual vai ser o tempo em relação ao último flip-flop. Então temos aqui a frequência máxima, né, do nosso clock, os hertz que a gente botar. A gente tem o tempo de atraso, né, que é aqueles valores tabelados que a gente tem nos modelos que a gente comprar, e o número de flip-flops que a gente está utilizando. Então a gente tem essa continha aqui para a gente determinar o valor do atraso em relação ao resto. Para finalizar, né, no próximo vídeo, para deixar um pouco mais digerível, né, os contadores, eu vou desenvolver o contador síncrono. Mas para finalizar esse vídeo, eu quero desenvolver esta parte aqui. Desenvolva um contador que se auto-reseta no décimo, né, no 10, né, décimo pulso de clock. O que significa essa parte aqui, né, esse décimo pulso de clock? Então vamos lá. Temos o nosso clock acontecendo aqui no comecinho. E é para o contador em si voltar para um número, né, se auto-resetar, né, então vamos falar, botar para o zero, quando ele dá 10 pulsos. Vamos contar em decimal para a gente saber o que a gente precisa fazer. Então, vamos iniciar no zero e vamos contar 10 pulsos, né? Então, começamos no zero, não tem nenhum pulso.
Um pulso, 2 pulsos, 3 pulsos, 4 pulsos, 5 pulsos, 6 pulsos, 7 pulsos, 8 pulsos, 9 pulsos e 10 pulsos. Então, o que eu estou contando aqui não é o valor aqui em si, é a transição do valor. Então a gente tem aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, neste 10 aqui, ó, nesse décimo, né, eu vou até puxar a setinha aqui, ó, nesse décimo pulso de clock, é para ele voltar aqui pro zero. É isso que o contador quer que a gente faça. O que a gente pode... vamos pensar antes de entrar no Logicsim. O que a gente tem num contador, né, no nosso flip-flops, né, nos flip-flops, que a gente pode usar para auto-resetar. Se vocês lembrarem bem, temos o flip-flop, né, vamos utilizar o JK, por exemplo. Temos o JK aqui, o triângulo de clock. Embaixo a gente tem os nossos, não vou botar o enable, a gente tem, né, o nosso preset e o nosso clear. Lembrando que o preset define o valor dentro dentro do flip-flop para 1 e o clear define para 0, independente das entradas que tiverem aqui, independente do clock. Então beleza, a gente tem essas duas entradas. Essa parte vai nos ajudar a fazer a parte de auto-resetar. Mas como que a gente sabe que a gente tem que auto-resetar? Agora a gente vai ter que pensar numa terceira coisa, que é quando. A gente tem que quando vai resetar. Para a gente saber quando vai resetar, a gente pode analisar os números que a gente está contando. Um contador, lembrando, cada número desse que a gente contou aqui em decimal vai nos retornar um valor em binário lá nos nossos contadores, nos flip-flops que a gente usar para esse contador. Quero que vocês notem que quando a gente atinge o valor 10, que é 1010 em binário, quando a gente vai atingir o valor 10, a gente vai retornar para 0. O que isso significa? Então quer dizer, quando o nosso contador aqui, vou chamar o nosso contador de C, que é essa é a nossa caixinha do contador. Quando ele chega, né, ele mostra que o sinal dele é 0101, que é 10, né, que é o nosso 10, quer dizer que ele já fez 10 pulsos de clock para chegar até ele, né? São 10 pulsos para chegar até o 10. Então, quando chegar até 10, é para ele ativar em todos os flip-flops dentro dele o clear, né? Para a gente retornar todos para o zero e e resetar a nossa contagem para o zero e fazer de novo 10 pulsos, e quando chegar em décimo, sinalizar para todos os flip-flops voltar para zero. Como que a gente pode analisar esse número? Além de pegando a informação do que, né? Do que de cada flip-flop. Então a gente pegando o que aqui de cada flip-flop, a gente pode utilizar uma porta AND. Essa porta AND tá ficando uma bagunça aqui de meus desenhos, mas essa porta AND, ela vai receber todos os sinais aqui individualmente, né? Então vai receber o sinal de 0, o sinal de 1, o sinal... Vou fazer, né, a forma mais correta, que são 3 portas ANDs aqui. Beleza. Então a gente bota aqui o sinal de 0 aqui, sinal de 1 aqui. A ideia é que todos esses valores aqui, lembrando para nesse final aqui, ó, a gente ter 1, aqui tem que ser 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 1. Note que quando a gente chega no 10, no valor 10, tem alguns lugares que tá 0, né? Que o valor é 0. O que a gente pode fazer é barrar essas partes. Barrando essas partes, então eu vou apenas colocar uma bolinha aqui, ó. Então se eu barrar este 0, né, que é o primeiro 0, e se eu barrar o
o penúltimo 0, note que vai ficar tudo 1 e vai retornar 1 aqui no final. Eu quero que vocês notem que nenhum outro número de 0 a 10 vai fazer esse circuito aqui retornar 1. Apenas o número 1010 vai fazer esse circuito aqui funcionar. Então vamos pensar de novo. Temos o nosso contador aqui contando, o nosso Czinho contando. Quando ele chega no valor 1010, ele vai acionar essas portas ends numa ponta aqui. E essas portas ends vão todas ligar o clear de todos os flip-flops dentro do contador para que eles voltem todos para o 0. Muito blá blá blá, vamos fazer esse negócio. Vamos tirar o tipo T daqui e vamos fazer nosso contador de 10 pulsos. Para a gente contar até 10, a gente precisa de 4 bits, pelo menos. Então vamos lá, vamos já preparar 4 flip-flops. Temos aqui nossos 4 bits para fazer a nossa contagem de 0 a 10. Vamos lá. A gente está fazendo um contador assíncrono, não podemos esquecer isso. Então vamos conectar a constante aqui em JK em todas, para que o valor, né, mude bonitinho em todas ali. Lembrando que este contador funciona por causa não da propriedade, né, mas que os flip-flops também funcionam como divisor de corrente. Vou colocar o nosso bonitíssimo clock aqui no começo. Beleza. E vou conectar, né, o Q barrado no clock do próximo. Aqui temos um clock de 0 até 15. Isso aqui vai de 0 até 15. Não queremos isso, porque isso aqui está contando 15 pulsos até auto-resetar. E é o que a gente não quer. Primeiro, vou construir, né, opa, eu vi que tem um baixinho aqui embaixo. Vou fazer de novo aquela coisa de utilizar um distribuidor. A gente está usando 4 flip-flops, então isso aqui são precisa de um barramento de 4 pinos aqui. E lembrando, o mais à esquerda é o menos significativo, toma o da direita é o mais significativo, então ele seria, né, o 3 aqui. E o resto vai conectando em ordem. Então esse aqui é o segundo menos significativo e por aí vai. E vamos conectar o nosso ponto de prova para ver funcionando ali a nossa contagem. Vou botar em decimal sem sinal. E note que já está fazendo a contagem de pulsos ali, a contagem de 0 a 15 bonitinho, como a gente fez aqui o nosso contador. Agora a gente vai fazer a parte do nosso contador. Vou deixar esse barramento aqui apenas de prova, né? Apenas de pra gente saber se está correto ou não. Agora a gente vai fazer a parte de resetar do nosso sistema. Lembrando, a gente vai então utilizar uma porta end para ligar o que? Os clears de todos os flip-flops aqui. Então, vou puxar todos os clears aqui e vou conectar todos eles em um end aqui, que eu vou utilizar um end de 4 portas, só que é de 4 entradas. Só que normalmente se utiliza uma porta end, se utilizam 3 portas ends de 2 entradas, porque são as que mais estão disponíveis no mercado, são portas com 2 entradas apenas. Mas vou utilizar 4 para a gente ter uma versão reduzida do nosso do nosso circuito aqui. Então beleza, tá conectado aqui. Quero que vocês notem que meio que quebrou um pouco. Não quebrou não, esquece. Achei que tinha quebrado porque a gente tinha feito uma conexão, né, errada aqui, mas o nosso contador segue firme e forte aqui. Lembrando, então a gente vai ter que barrar o número 1010, ou seja, olhando aqui no nosso flip-flops da direita para a esquerda, tem que ser 1010. Vamos então conectar, né? Lembrando, a gente quer que na situação 1010 tudo que entrar no end seja 1. Então a gente precisa barrar algumas partes para que apenas o número 10 o end retorne verdadeiro.
Tem duas maneiras de barrar sinal. A gente pode utilizar a nossa porta NOT, que é uma que já é, né, já funciona. Conecta aqui, temos a versão barrada. E dentro das portas, né, de todas as portas lógicas do LogSim, aqui nessa parte de propriedades aqui do cantinho inferior esquerdo, temos como negar algumas entradas, que é negar 1 até negar 4. Note que é em cima, embaixo, quer dizer que eu vou negar o pino mais acima. Então se eu vir aqui e negar ele, ó, ele fica com essa bolinha, quer dizer que ele está negando, ou seja, o sinal que entrar aqui está entrando o inverso dentro dele. E que negar embaixo seria negar o pino mais embaixo. Beleza, legal. Vamos então, eu vou utilizar esses pinos aqui para negar, para que fique mais fácil. Eu vou fazer a contagem do binário aqui de cima para baixo aqui nesse caso. Então vai ficar 0, 1, 0, 1. Então eu vou botar o primeiro pino para 1 e o terceiro pino para 1. Vou negar o primeiro e o terceiro pino. Porque nesses dois pinos aqui vão entrar valores 0. E eu quero que eles virem 1 para que o nosso end funcione certinho. Vamos conectar então a nossa porta 1 na primeira parte, a nossa porta 0, né, a nosso primeiro flip-flop na porta que representa na entrada que representa o primeiro bit, o segundo flip-flop na entrada que representa o terceiro bit. Quero que vocês já notem aqui um problema que surge caso a gente não faça a correção de todos os números que tem. Porque, por exemplo, dentro do número... Não tô falando nada. Continuando. Conectar aqui o terceiro pino na entrada que representa o terceiro dele. E por fim aqui, o nosso quarto bonitinho. Agora eu quero que vocês notem. Ele se reseta no 10º pulso. Então, vamos fazer em câmera lenta. Vamos fazer em pouco tempo, né, devagar, para que vocês vejam. Temos aqui nosso contador, né? Essa primeira parte aqui é o nosso contador. Essa conexão de fios aqui, ó, essa parte do end aqui é a parte que verifica se já chegou no valor que a gente quer. A gente, né, faz essas manipulações de sinal para que o end sinalize se chegou no número que a gente quer ou não. E utilizando as portas clear dos flip-flops, a gente está fazendo a contagem iniciar. Então, nisso aqui, ó, nesse contexto, a gente tem três partes do nosso circuito: contagem, ou se já chegou lá, e a conexão que faz a limpeza, né, de tudo em si, que reseta tudo de fato. Vamos contar então, né? Estamos aqui no 3, então a gente vai estar no terceiro pulso ainda. Vamos ficar contando aqui até chegar no 9. 9, note. 9 aqui, ó, ele dá 1 para uma das portas que estão barradas. Então, ignorando, né, o 1 e o 2 que já estão desligados aqui, que não vão dar certo. Não, por 1 apenas que está desligado e então já não vai dar certo essa end. Este sinal aqui vai ser já barrado, então aqui dentro entra 0, o nosso end não funciona. Quando a gente botar 10, vai ficar 0 aqui, então vai entrar 1 dentro do end. Aqui vai ficar 1, aqui o segundo pino fica 1 e vai entrar 1 dentro do end, então já está correto. O nosso terceiro pininho aqui, ele vai entrar, ele é o 0 e ele vai entrar barrado no nosso end, ele também vai ser 1. E o nosso último, ele vai ser 1, e entrando 1 já sem nada para dentro do nosso end, temos que tudo aqui vai ficar 1. E quando o nosso clock for mexer todos esses, mexer os nossos flip-flops para mostrar o número 10, ele já volta para o 0 instantaneamente. Já igualou tudo aqui, e fora do clock já definiu tudo para 0. Note que é tão rápido que a gente não consegue nem ver o momento que essa parte se igualou, em que, né, os sinais aqui entram certinho para se igualar, porque
porque no momento que isso aqui se iguala, já aciona tudo para zero, e quando tá tudo no zero, já faz a nossa porta end não funcionar mais. Então, isso aqui são os contadores assíncronos crescentes, decrescentes, ensinei também, e aqui a gente está mostrando como que a gente pode controlar até onde eles vão. Só algo que a gente poderia fazer, caso eu quisesse que isso aqui fosse até o número 12. O número 12, em binário, temos aqui, que é 1100. A gente simplesmente precisa apenas, ficou grandão aqui, alterar as nossas relações barradas dos sinais aqui. Então, se eu quiser que isso aqui conte 12 pulsos de clock, eu vou precisar barrar apenas os dois primeiros aqui, né, que vão ser os valores 00 da nossa contagem binária. Então aqui, apenas alterando as barragens dentro do end, note que o meu contador, se eu ligar ele aqui, ele vai ficar contando até chegar ao número 11, e quando chegar em 12, ele reseta. Então, quando esse aqui, os nossos contadores vão ser sempre a mesma coisa, sejam eles assíncronos, sejam eles síncronos, que eu vou ensinar no próximo vídeo. E o que vai alterar na hora de, se ele vai resetar para um número e tal, é esta parte aqui. Uma segunda coisa que a gente pode fazer também é não resetar para o 0. A gente poderia resetar para o 1 e simplesmente trocar, para a gente ter isso, né, para ter esse efeito, a gente pode simplesmente trocar o 0, né, o nosso clear, para o preset. E note que quando chegar 12 ali, volta para 1. Vou fazer mais uma vez aqui para ficar bonitinho. Quando a gente chega no 12, quando a gente chega no 11, mais um pulso vai para 12, em vez de resetar tudo para 0, reseta tudo para 0001, que é 1 em binário. Então, esta parte, né, essa nova parte aqui que apareceu no nosso contador, que vai definir muito de até onde ele vai, até quando, até onde ele vai e quando e número que ele sempre começa. Obrigado pela atenção. No próximo vídeo eu vou explicar os contadores síncronos. Espero que esses vídeos não estejam tão longos quando eu estou imaginando que eles estão. Qualquer dúvida, mande comentários, me encontre na faculdade, pode me perguntar que eu vou responder sem nenhum problema. Obrigado pela atenção mais uma vez e tchau, tchau.